Fala galera, Robson Lima aqui com mais esse vlog. E hoje nós vamos falar de gênero. Especificamente, numa perspectiva sociológica, antropológica, científica, ciências sociais, aquela coisa toda de gênero. Afinal de contas, o que é isso? Não é a mesma coisa, sexo e gênero e pronto? É ou não é? Nós vamos responder essas questões logo após a vinheta. Para a gente poder responder essa questão de gênero, eu optei por uma ideia diferente. Em vez de eu falar do conceito e ficar não. Eu vou contar para vocês a história breve de duas mulheres específicas, tá? Uma nos Estados Unidos e uma no Brasil. E daí a gente vai poder entender mais o que quer dizermos com gênero. Sem mais delongas, o que é gênero? Gênero... Bom... Vamos começar com o começo, né? A primeira mulher que nós vamos falar hoje é a Sojourner Truth, né? Ou Andarilha da Verdade. Não é o nome dela de batismo, tá? Eu não lembro qual é o nome de batismo, tá lá na Wikipédia. Esse é o nome que ela é conhecida. E por que ela tem esse nome? Porque quando ela se converte ao cristianismo, em 1843, ela tem uma experiência e tal, meio mística, ela viu Jesus, coisa assim. Então ela adota esse nome de Sojourner Truth, né, de Andarilha da Verdade. Ela sai de onde ela vive e vai andando por aí, pregando palavra em lugares e tal. Ela se torna uma militante abolicionista, ou seja, pelo fim da escravidão, uma militante pelo direito das mulheres e uma militante pelo direito das mulheres negras também, né? Negros e negras, na verdade. E ela era do Temperance Movement. O Temperance Movement é a versão século XIX de Good Vibes, certo? Era o pessoal que não fumava e não bebia. E eles geralmente faziam isso ou por motivos religiosos, porque eram cristãos e se abstinham por causa disso, ou porque eles queriam ser pessoas mais saudáveis, tá? O Temperance Movement é uma dessas coisas americanas que influem muito mais coisas do que você pode imaginar. Para você ter noção, os adventistas, os cereais Kellogg, os mormons e os abolicionistas, todos entravam nesse pacote de Temperance Movement em algum momento da história desses movimentos, tá? Então é realmente bastante coisa. É interessante, é legal. Se você está com o inglês em dia ou tem um tradutor no seu browser, recomendo muitíssimo começar com a Wikipédia em inglês da Sojourner. Tem bastante coisa lá. Para nós, ela é importante porque, apesar de nascida escravizada, ela escapa do cativeiro em 1826, tá? Mas ela consegue recuperar a guarda de um dos filhos, perdão pelo estouro do microfone. Ela consegue recuperar a guarda de um dos filhos dela, do ex-senhor dela, né? E ela acaba sendo a primeira pessoa negra nos Estados Unidos a ganhar um caso desse. Ela estabelece um precedente jurídico e tal. Então você consegue perceber como isso na verdade é uma coisa muito importante em termos de história do movimento negro dos Estados Unidos, né? Em 1851, ela estava numa conferência de direitos das mulheres e ela faz um discurso, né? Porque estava se discutindo sobre os direitos das mulheres, mas ninguém estava considerando muito até aquele momento o direito das mulheres negras. E aqui tem o discurso, e são trechos do discurso dela, tá? Esse discurso dela eu vou estar na referência, um artigo, e nesse artigo tem uma tradução desse discurso, tá? Mas esse discurso é livre uso, tá? É só você pegar ele e tal. O nome é Ain't I a Woman? Não sou eu uma mulher. E por isso que começa, né? E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei, plantei, juntei a colheita nos celeiros. E homem algum poderia estar à minha frente. E no caso, na minha altura, né? Que aqui é a tradução. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade. Suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos. E eu vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Então você vê que é um discurso bastante específico. Ela está vendo, na Conferência de Direitos das Mulheres, as mulheres negras como ela, e como muita gente que ela conhecia, sendo ignoradas na discussão. Por isso que ela tem que partir para o que é corrente naquele momento nos Estados Unidos. Ela tem que falar, gente, eu planto, eu colho, eu vivo, eu como, eu dou à luz... Não sou eu uma mulher? Pelo amor de Deus? Né? Ela tem que recorrer a essa coisa mais biológica até para poder se fazer ouvir. Tá? Guarda essa informação para você.
Uma pessoa, ela tem que falar das coisas da vida dela usando a linguagem que é acessível para ela. Não adianta eu viajar no tempo e voltar para o século XVII e usar o vocabulário daqui para lá. Ninguém vai me entender. Não é só uma questão de língua, português, inglês, é uma questão também de coisas que você fala e a tua visão de mundo também. Obviamente, a visão de mundo de alguém que nasceu sem a internet é muito diferente da visão de mundo de alguém que nasceu e a internet já estava aqui. Acho que todo mundo tá ok com isso, né? Essa foi a Sojourner Truth, a primeira mulher. A segunda mulher que nós vamos falar é a escrava Honorata. Ela não tem... Essa não é uma foto dela não, tá? Essa é uma foto de algumas pessoas... Da Martinica, de uma outra questão, tá? Nada a ver. Essa foto ela tá aí porque eu queria ilustrar e correr atrás de foto dessa mulher. Ela não tem foto nenhuma. Tá? E eu vou avisar que não é uma história tão legal quanto a da Sojourner. Em 1844, a promotoria do Recife, ou seja, Brasil Império, tá? Promotoria de Recife moveu um caso contra o Henriques Ferreira Pontes, tá? Em favor do que está escrito lá no documento, escrava honorata. A promotoria fez isso em favor da escrava. Tá? Porque, afinal de contas, na lei brasileira, o escravo não poderia mover processo. Porque a escrava foi violentada pelo réu no mesmo dia que ela foi comprada. Eu vou deixar o link com a decisão judicial, aquela coisa toda, na descrição. E eu vou falar disso rápido, mas eu preciso falar desse jeito mesmo. Eu não vou ficar fazendo blip, nada disso. Pelo amor de Deus, eu acho cringe. E acho meio babaca, na verdade, que a gente tem que estar num mundo que a gente tem que ficar blipando palavras pesadas, pelo amor de Deus. Me ajudem com isso, tá? Já sabe, like, subscribe, aquela coisa toda, joinha, o Pix tá aí, contatos também, esse e-mail do Pix. Vamos lá. Em 1884, a escrava Honorata, ela foi violentada, se eu não me engano foi em abril. Tá lá nos autos, foi em abril. O réu, o Henriques, ele nunca negou que fez isso. Ele nunca negou. Ele simplesmente afirmava, ele afirmou isso até o fim do processo, que o fato não era um crime. Porque é um crime contra a honra, e presta atenção aqui. Presta atenção aqui. O cara comprou uma pessoa. Levou a pessoa para um quarto. Violentou ela. Quando ele foi alvo de uma procuração, né, judicial contra, ele simplesmente disse, gente... Um crime contra a honra só pode ser feito contra uma mulher livre. Ela não era livre. Eu a comprei. Ela era minha propriedade. Ele nunca, em momento nenhum, negou que fez o que fez. Detalhe. A Honorata tinha 14 anos, tá? Na época que isso aconteceu. De novo, vou deixar o link da decisão aí embaixo, na descrição. E você pode ler na descrição um acórdão dizendo, olha, fizeram perícia médica e realmente ela tinha... uns 14, 12 anos. Tipo, é uma coisa, tipo assim, a decisão é bem clara em dizer que, poxa, ela nem tinha os caracteres secundários direito. Tipo, a decisão é bem clara nisso aí. A decisão judicial, no final das contas, ela reconhece que é uma ofensa à moral aos bons costumes, mas que, como a lei impedia o Henriques de ser processado, ficou-se por isso mesmo. E eu quero que vocês prestem atenção aqui numa primeira questão. As duas são mulheres, as duas são negras. Mas apenas uma delas estava numa posição de poder chegar num lugar público de deliberação e dizer, gente, eu sou uma mulher. E ela recorrendo a várias coisas da vida dela para dizer isso. Ambas eram mulheres, pero não mucho. Ou melhor, apenas quando era conveniente. A categoria social mulher, presta atenção, botei a câmera aqui para mim. A categoria social mulher, ela está vinculada a mais coisas do que só o biológico. Eu mostrei para vocês 2 exemplos históricos. Exemplos. Duas mulheres negras que estavam numa posição subalterna na sociedade. Eu poderia ter mostrado outras mulheres de outros lugares. Mas o ponto que eu quero que vocês fiquem aqui é que não era simplesmente elas terem ou não terem um aparelho reprodutor, elas terem ou não terem fisionomia X ou Y, terem ou não terem isso ou aquilo, fisicamente falando. Elas eram mulheres.
Então você vê que a categoria de mulher, ela não está simplesmente vinculada à questão biológica. É por isso que nós dizemos que gênero é diferente de sexo. Gênero não é biológico. Gênero é resultado de relações sociais. Entendeu agora? Não é que não seja importante em momento algum a biologia, não. Mas quer dizer que quando nós falamos em gênero, especificamente gênero feminino, gênero masculino, pessoa não binária, trans, travesti, não sei o que, está se apontando para o caráter da relação social que nós temos com essas ideias. Beleza? Saibam que gênero e sexo são coisas diferentes porque historicamente nós observamos que isto é diferente. Não basta, como já diria Simone de Beauvoir, ser mulher. Você precisa tornar-se mulher. A questão aqui é que essas questões começam com mulher, 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 porque foram as mulheres que trouxeram esse pensamento. E para poder puxar o tio Durkheim, a gente pensa nas regras sociais pelos seus opostos, pelos seus contrários e pelas suas exceções, né? E como há muito tempo a gente viu mulher como uma exceção, né? Então a gente tem muito das ideias de gênero, elas começam, né, no feminino. Mas nada disso que eu falei é só para mulher, tá? Toda essa coisa de ser homem também vale, tá? E aí eu quero encerrar com isso aqui. E a ideologia de gênero? Isso é cena para os próximos capítulos. Vídeo que vem eu vou falar sobre ideologia de gênero. A gente vai terminar essa aulazinha aqui. Mas olha, eu espero ter ajudado vocês de verdade com essa ideia de gênero. Eu quero que vocês saiam daqui desse vídeo com uma ideia muito simples. Que é: gênero é diferente de sexo. Gênero é o resultado de relações sociais que se constroem historicamente. Entendeu? É isso que eu quero que vocês saiam. Eu quero que vocês entendam que quando alguém vira para vocês e se afirma como uma mulher, se afirma como uma travesti, ela não está atacando a sua integridade espiritual, ela não está destruindo os edifícios da família, da fé e da sociedade. Meu Deus, nós vamos morrer. Calma. Não me engula esse catastrofismo. Respire. Você vai ficar bem. É só isso, tá bom? Eu espero ter ajudado e no próximo vídeo nós vamos continuar a falar disso aqui. Vamos falar de ideologia de gênero, se afinal de contas existe ou não existe e para que serve, se existe ou não existe, né? Eu espero que isso seja legal para vocês e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de dar o joinha, de deixar um comentário ou de dar o de joinha também, vai que você não gostou do vídeo, né? Se Deus tocar no seu coração, meu Pix está aqui na tela, socio.hobby@gmail.com. Este e-mail também é o meu e-mail de contato, tá? Não mais, é isso. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelos likes, pelos dislikes, pelas opiniões contrárias ou a favor. Tanto faz, leio tudo, respondo sempre. Robson Lima, desligando. Até a próxima.